E aí pessoal, beleza? Na paz, tudo tranquilo? Gente, vamos continuar a nossa leitura. Na realidade, uma forma de fortalecer a nossa fé no caminho, que Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar até o trono de Deus se não for através da fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez. Nós estamos no capítulo 8. E olha quanta coisa boa Deus já tem revelado ao nosso coração acerca da fé, acerca do caminho, que é maravilhoso. Nós vamos continuar o capítulo 8. Nós paramos naquela parte onde os apóstolos foram praticamente confirmar o trabalho que o discípulo Filipe estava fazendo pela região de Samaria, por uma região que poucas pessoas desejavam, vamos dizer assim, pregar o Evangelho, pregar a boa nova de Jesus. Mas lá em Samaria, os apóstolos confirmaram o trabalho de Filipe. E quando colocaram as mãos e oraram pelas pessoas que acreditavam em Jesus, o Espírito Santo era derramado sobre aquelas vidas. Um cumprimento, Na realidade, uma promessa. A materialização, de uma promessa, tá ligado? Que Deus já tinha feito para aquela galera no passado. E vamos continuar. Antes disso, não deixe de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para você receber os nossos conteúdos semanais, tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Capítulo 8, e o versículo é o 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Gente, na boa, só vou parar um pouquinho aqui só para você poder entender. Se você não voltar lá no outro vídeo, você não vai conseguir pegar a continuação da nossa leitura, tá? Então assim, continuando. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Entre aspas. Poucas pessoas passavam por aquele caminho, porque devia ser um caminho muito estreito no sentido não pequeno, mas um caminho esquisito de se andar, perigoso, vamos dizer assim. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, um estrangeiro, que estava voltando para o seu país. Esse homem era um alto funcionário, um funcionário importante, um tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Um cara importante, é isso que a palavra quer dizer. Um cara não era qualquer um. Esse eunuco não era qualquer um. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, ele era um adepto da religião judaica. Na volta, ele, sentado na sua carruagem, estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. E aí ele perguntou: o senhor entende o que o senhor está lendo? Bom, antes de continuar aqui, eu gostaria de frisar essa experiência do discípulo Filipe com Deus. Cara, já pensou que intimidade? Ouvir a voz de Deus falando, dando todas as coordenadas. Qual caminho você deve seguir? Quem você deve evangelizar? Como você deve falar com as pessoas? Em quem você deve chegar para falar o evangelho, para levar a boa nova? O Filipe estava num nível cabuloso de fé, de intimidade com o Espírito Santo, porque ter essa sensibilidade, galera, é muito, vamos dizer assim, é fruto de muita busca, muita fé, muito amor por Deus, muito amor pela palavra. Cara, o Filipe é um exemplo para nós de fé. E olha a intimidade para ouvir as coordenadas do que Deus quer que a gente faça. E na boa, hoje muita gente está dando cabeçada na vida, tomando decisões
e se frustrando com as suas decisões justamente por faltar essa intimidade com o Espírito Santo. E tá agindo, tá fazendo uma par de coisa aí, tomando um monte de decisões sem consultar a vontade de Deus. Gostaria que você prestasse desse atenção a essa intimidade do discípulo Filipe. E olha que a gente não está falando de um dos 12, hein? Não estamos falando de um cara envolvidão com Jesus, assim, no nível hard como os outros apóstolos. Não, a gente está falando de um discípulo simples como eu e você. E é possível, discípulos simples, sem títulos, sem nada. A partir do momento que abre o coração para ver Deus, tem intimidade com Deus. Se o propósito é realmente levar o Evangelho e amar a Deus sobre todas as coisas. Ele perguntou: o senhor está entendendo aí o que o senhor está lendo? Aí ele respondeu, né, o eunuco lá, o funcionário: como que eu vou entender se ninguém me explica? Como que eu vou entender se ninguém me fala? Como que eu vou entender se ninguém me ensina? Como que eu vou entender se ninguém fala o caminho? O mundo está com sede de aprender o caminho, mas não tem quem ensine. Não tem discípulos para ensinar. Vamos mudar esse cenário. Então ele convidou Filipe para subir e sentar com ele junto à carruagem, na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Ele foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou ao Filipe: por favor, Filipe, ou jovem, sei lá como ele se referiu, por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Você vê que a pergunta é bem objetiva. De quem o profeta está falando? Qual é a revelação que está guardada aqui? Aconteceu? Ou não aconteceu? Vai acontecer isso aqui? E olha o que Filipe explica para ele. Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto eles estavam viajando, e lógico, nessa viagem, Filipe provando e falando que aquelas palavras que o profeta Isaías falou no passado era a respeito de Jesus e do que tinha acontecido em Jerusalém, e provando item por item que aquilo já aconteceu. Depois de ter provado e conversado, enquanto estavam viajando, eles chegaram num lugar onde havia água. E aí então o funcionário disse: veja, tem água aí. Será que eu não posso ser batizado? Prova de que durante essa conversa entre Filipe e o eunuco, que a gente não sabe o nome, talvez aí os estudiosos saibam o nome desse eunuco, porém a Bíblia aqui não menciona. Mas durante a conversa foi mencionada a importância do batismo na água, foi mencionada a importância de nascer de novo, foi mencionada a importância de aceitar o sacrifício de Jesus. Com certeza foi, sem sombra de dúvida. E aí o funcionário fala: veja, aí tem água, será que eu não posso ser batizado? E aí Filipe respondeu: nada pode impedir isso. Se você crê de todo o teu coração, é claro que você pode ser batizado. Daí o funcionário, sem medo de errar, respondeu: claro, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem e aí os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe,
porém continuou sua viagem aí cheia de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, depois que Filipe batizou o eunuco da Etiópia, ele simplesmente sumiu. Deus tirou ele dali e já mandou para outra missão, em outro lugar. E é assim que acontece nas nossas vidas. Nós servimos um Deus vivo e é lógico que o nosso Deus ele está sempre se movimentando e nós precisamos sempre estar em movimento se o Espírito de Deus está em nós. Isso é fato. O que essa parte das Escrituras nos ensina, ela é bem clara para mim em relação ao que eu estou falando por mim, lógico, cada um deve falar por si, mas há uma necessidade em nós, em mim, eu digo por mim, eu digo falando por mim, de ter mais intimidade em ouvir a voz de Deus. Gente, na boa, vamos buscar essa intimidade para estar sempre à disposição do que o Espírito do Senhor quer, do que o Espírito de Deus quer. É muito importante isso, muito importante. E poxa, a gente ser usado dessa forma, não há uma alegria maior do que essa, de ser usado por Deus como o discípulo Filipe foi. Beleza? Semana que vem tem mais. A gente vai para o capítulo 9 da nossa série aí de vídeos, capítulo por capítulo, lendo Atos dos Apóstolos. E olha, agora começa a história de Saulo, que vai virar Paulo. Vale muito a pena acompanhar essa história, hein? Porque foi através deles que o Evangelho chegou na gente. Beleza, pessoal? Eu vou lá, Deus abençoe e olha, consciência, vamos em paz. Valeu!